Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Irani. Então, se você quer saber se vale a pena investir em RANI 3, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações e deixando o like para poder dar uma força aqui pro Raiz. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Irani aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo dia 19 de setembro, o mercado ainda não abriu. No ano, tá dando uma porrada, tá? Uma alta de quase 60% aí nas ações e nos últimos 12 meses uma alta de 56%. Então, será que ainda vale a pena investir em RANI 3? Deixa aqui para mim nos comentários se você tá comprado, se você tá surfando essa alta toda. Bom, a Irani, empresa do setor de papel e celulose, diferentemente, por exemplo, da Suzano, que é uma empresa muito voltada ali para a celulose, né, a commodity. Temos também a Klabin, que é uma empresa meio que mista, né, que trabalha ali na parte de papéis, embalagens e também celulose. A Irani é uma empresa que foca no segmento de papéis e embalagens, tá? Então, ela agrega valor para os seus produtos e tem boa parte da sua receita e dos seus resultados vindo do mercado interno, tá? Geralmente a empresa tem um posicionamento maior para a commodity, ela vai ter, na maioria das vezes, uma receita mais posicionada para o mercado externo, que é o caso, por exemplo, da Suzano, tá? Então, só para você entender um pouco a diferença, né? Como funciona cada uma dessas empresas. Código de negociação RANI 3, ela tem 100% de tag along em suas ações, o que é muito bom para o minoritário, né? Entrando na posição acionária, conseguimos ver que a própria Irani tem uma posição legal aqui de 40%, isso aqui é bom, eu gosto de ver. Tem um free float aqui de 42% das ações estão na bolsa e tem ações em tesouraria, quase 2%. Sempre digo em todos os meus vídeos, né? A empresa, quando recompra ações, é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, pois diminui a quantidade de ações em circulação, fazendo com que o lucro por ação aumente e, neste caso, né, o dividendo ele vai ser repartido para uma base menor de ações. Então, é uma forma assim de gerar valor para os seus acionistas, fora que quando a empresa está recomprando, ela está identificando que as ações estão baratas, né? Entrando aqui na DRE da RANI, o que a gente consegue ver, né? Vamos pegar aqui contra o trimestre anterior e também contra o mesmo período do ano passado. Quando o trimestre anterior, a receita caiu 3%, a gente consegue ver que o lucro bruto também caiu, o lucro bruto caiu 7,7%. Por quê? Porque a receita caiu, mas o custo dos produtos vendidos, olha, ele não diminuiu. Isso aqui não é bom, tá? Eu não gosto quando isso acontece. Tá? E aí fez com que, né, o lucro bruto tivesse uma queda de 7%. Se a gente pegar contra o mesmo período do ano passado, foi uma queda de 13%, foi uma queda até mais acentuada, tá? Porque a receita caiu mais bruscamente, tá? Caiu 8% aqui. Quando a gente entra na parte de despesas aqui, ela teve um resultado positivo. Isso aqui não é comum, né? Você não ganha dinheiro com despesa, né? Despesa, o próprio nome já diz despesa. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, outras despesas, receitas operacionais líquidas. Ela teve um crédito tributário que a empresa ganhou, né, conforme decisão judicial. Isso impactou muito o resultado. Olha só, geralmente esse resultado aqui fica em 5 milhões, 2,3 milhões. Aqui entrou 147 milhões, então teve um efeito não recorrente. Por isso que se a gente pegar o lucro operacional, cresceu 95% frente ao período anterior e cresceu 88% frente ao mesmo período do ano passado. Com isso também o lucro líquido, né, se a gente chegar lá embaixo, o lucro líquido saiu de 82, quase 83 milhões para 228 milhões. E se a gente pegar o mesmo período do ano passado, saiu de 84 para 228. Então, uma alta de 175% no lucro frente ao período anterior e de 170% no lucro frente ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que teve efeito não recorrente. Se não fosse o efeito não recorrente, o resultado operacional da empresa, o EBITDA da empresa, o lucro líquido teria sido inferior, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado para não ficar olhando só os números e achar que a realidade é uma, às vezes a realidade é diferente, tá? Não estou falando aqui que o resultado foi horrível, mas foi um resultado, né, que se não fosse isso não teria sido um resultado bom, teria sido um resultado normal para
ruinzinho. Então, bom você prestar atenção nisso. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Honey3, sempre lembrando que não existe regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil de você entender a minha análise. Além disso, também eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Então vamos lá. Cotação no dia 13/9/2023, ela estava R$ 12,03. Valor de mercado, aproximadamente 3 bilhões. Então dentro da nossa bolsa é uma empresa pequena, é uma small cap. Esse tipo de ativo tem grande potencial de valorização, conforme a gente viu ali no início do vídeo, né? A empresa está entregando uma bela alta esse ano, porém são ativos mais voláteis e na hora da queda também pode sofrer mais. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,3 é uma dívida equilibrada, tá? Na verdade é uma dívida baixa, eu considero uma vez e meia uma dívida baixa, e aí quando vai passando de 2 já fica uma dívida moderada, acima de 3 vezes é uma alavancagem considerável. Aí empresa que tem uma dívida mais alta, assim, acima de 3, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que entender qual é o motivo daquele endividamento e qual é o setor que a empresa atua. Então no caso da Honey3 está bem tranquilo questão de endividamento, liquidez corrente de 2,70, quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivos no curto prazo, ela tem 2,70 no ativo circulante. Então ela tem uma boa folga financeira. Dividend yield de 7%, apesar de toda essa alta, ela ainda está entregando um bom dividend yield, né? Sinal que as ações realmente estavam bem atrativas. O ROIC de 16% é um ROIC muito bom. Esse indicador, quanto mais elevado, melhor, né? Indicador de rentabilidade. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC. Empresas com uma rentabilidade alta, eu sempre costumo mencionar aqui que elas têm uma facilidade, principalmente um ROIC acima de 20%, é que a empresa está conseguindo rentabilizar muito bem o dinheiro que está sendo empregado naquele negócio. Quanto mais ela rentabiliza, né, com mais facilidade a empresa consegue crescer ou pagar dividendos. E a margem líquida de 30% é uma margem muito boa. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Vale ressaltar que tanto o ROIC quanto a margem líquida estão sendo impactados pelo efeito não recorrente, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado para você não ficar em uma determinada ilusão aqui, pois com certeza a margem normal da empresa é uma margem mais baixa, beleza? Indicador de preço, que é o preço sobre lucro, 5 vezes lucro. Olhando para esse indicador, continua bem barata a ação, mas lembrando também que o PL, né, o lucro, teve impacto de efeito não recorrente. Entrando no histórico de lucros e proventos, conseguimos ver que a empresa estava bem ruinzinha, né? Até 2018, 2019, quando deu 2020 ela começou a engrenar, né? Vem um histórico apresentando lucro com consistência, pagando dividendos. Então a empresa melhorou bastante, mas o histórico dela, né, pelo menos ali até 2019, a empresa não estava performando muito bem. Olhando o histórico de cotações, cotada aqui a centavos, chegou aí a R$12, realmente gerou muito valor para seus acionistas a longo prazo, mas é aquilo, né? Ficou um bom tempo aqui sem sair muito do lugar, ó. Então se você for investir, tem que estar ciente disso, né? Tem que entender, porque às vezes você olha ali só o resultado ali, poxa, esse ano a empresa está voando, mas você tem que olhar em todo o contexto, entender como funciona o negócio, para caso, né, se vier um forte período de baixa, ou se a empresa ficar um bom tempo sem sair do lugar, você está convicto daquilo que você está fazendo e continuar comprando, porque quem ficou acumulando ações todo esse período aqui realmente ganhou muito dinheiro, mas muitas vezes a pessoa está aqui, ó, às vezes ela vai desistir, vai vender. Então tem que entender muito bem o que você está fazendo na hora que for investir em empresa, principalmente em empresa
empresas menores e que não tem um histórico tão consistente de resultados. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Honey 3 desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado atualizado segundo trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo, não sai desse vídeo sem deixar a likezeira, dá uma força aqui pro Raiz. Vou deixar um brinde na descrição desse vídeo para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você investir na Bolsa de Valores. Então é só você clicar e destravar o acesso totalmente gratuito, beleza? Então vamos lá. Receita da empresa vem crescendo, redondinha, né? Só deu uma patinada em 2019. Agora caiu, mas se a gente olhar aqui, ó, caiu, mas é quase a mesma coisa, né? Não mudou muito. Foi uma queda sutil. Enquanto isso, o EBITDA aumentou e o lucro também aumentou bastante. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Que o efeito não recorrente impactou consideravelmente os resultados. Se a gente olhar a margem da empresa é boa, tá? Eu gosto do setor de papel e celulose, que costuma trabalhar com uma margem boa. Olha só, antes mesmo da pandemia, ela estava rodando com uma margem EBITDA aqui mais ou menos de 20%. Oscila muito, não gosto de tanta oscilação na margem, mas não é uma margem ruim, tá? A gente consegue ver que mesmo oscilando bastante, é uma margem boa. Aí, agora está 48%, então não é normal. A margem líquida que veio melhorando aqui, não tinha margem, agora veio melhorando, né? 18%, 22%, são boas margens, né? Agora está 30%, então tem que tomar cuidado com isso aqui. Observação, a gente consegue ver que a empresa, aquilo que eu falei, bem ruinzinha até 2019, tá? 2020 que o negócio começou a engrenar, tá? A gente consegue ver que, ó, não tinha margem, dava vários prejuízos, não tinha margem líquida, a dívida alta, olha só a dívida estourada. Agora a empresa melhorou. Então assim, né, o endividamento diminuiu, as margens vêm melhorando, a empresa vem apresentando lucro com consistência, né? Apesar desse efeito não recorrente, mesmo se tivesse efeito não recorrente, teria sido sim um bom lucro aqui nos últimos 12 meses, mantendo essa pegada, né, de lucros bons, seria menor, né, ao mesmo período aqui, mas ainda assim seria um lucro interessante frente ao preço, tá? Ainda assim a empresa teria apresentado um bom resultado. Quando a gente olha aqui o endividamento, né, a dívida ficou equilibrada, o EBITDA ajudou também nisso, né? A questão do EBITDA ajudou essa dívida a equilibrar. E olhando aqui o fluxo de caixa operacional, que é bem interessante a gente acompanhar, a gente consegue ver que mais ou menos até 2018, olha só, esse fluxo de caixa, vamos pegar até 2019, ele rodava em média de 89 milhões. Agora esse fluxo de caixa operacional está rodando em média de 316 milhões, ou seja, a empresa está em outro patamar. Além disso, né, ela vem fazendo investimentos relevantes, a gente consegue ver que tem vários projetos ali para expansão das suas operações, né? Esse tipo de empresa é normal ela fazer investimento para aumentar a capacidade produtiva, para aumentar a eficiência das suas fábricas. Então é um negócio que demanda bastante CAPEX, mas como geralmente tem uma rentabilidade mais elevada, um ROI mais elevado, a empresa consegue gerar caixa normalmente, tá? De forma que ela consiga cobrir seus investimentos e sobrar caixa. Porém, como ela está investindo muito pesado desde 2021, o fluxo de caixa dela está ficando negativo. Olha só, ela gerou 384, gastou 396, negativou em 12, depois negativou em 169, nos últimos 12 meses está negativando em 173 milhões. Até então tranquilo, porque a empresa tem uma dívida equilibrada, né? Ela tem caixa para poder fazer esses investimentos, inclusive ela deve ter tomado mais dívida, que ó, porque o caixa aumentou, mas ainda assim a dívida é equilibrada. Então o importante é isso, a dívida continua equilibrada, o EBITDA ir crescendo ao passo que esses projetos vão se consolidando e vão aumentando a produção da empresa, de forma que esse fluxo operacional ele comece a crescer e o CAPEX com o tempo também ele vai diminuindo ao passo que os projetos foram concluídos. Eu não gosto da empresa que fica o tempo todo negativando o fluxo de caixa. É normal isso acontecer, mas a tendência, né, o interessante é ela conseguir crescer o fluxo de caixa operacional de forma com que ela consiga cobrir seus investimentos e sobrar caixa livre, beleza? Então assim, qual que é a minha opinião sobre a Honey? É uma empresa boa, tá? Empresa boa, não vou falar fenomenal, porque a gente consegue ver que ela vem melhorando aí, né, nos últimos anos, mas o histórico realmente é um histórico mais complicado. Mas no momento, né,
a empresa sim está bem redondinha, né? Mesmo desconsiderando os fatores não recorrentes, está com uma dívida equilibrada, uma margem interessante, aumentando a sua geração de caixa, sua rentabilidade, sua margem, e está em um múltiplo de preço, não vou falar extremamente barato, mas está em um múltiplo de preço ainda interessante mesmo diante de toda essa alta. Então as empresas desse setor, né, elas têm um perfil com uma rentabilidade alta dela conseguir crescer e ao mesmo tempo pagar dividendos. Eu gosto bastante de empresas que têm esse perfil, beleza? Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado dessa análise, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida, algum outro conteúdo que você gostaria de ver no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!